Dando sequência, então, como agora a gente vai entrar numa parte que é um pouco mais avançada, um pouco mais complicada, eu decidi escrever aqui uma explicação, aí eu vou mostrando exatamente como é que funciona, volto aqui no texto para ficar bem claro. Então, a gente vai começar pela relação. O que é a relação? Ela é uma propriedade que ela conecta duas outras bases de dados. No nosso caso, né, a gente tem uma base de dados de projetos e uma de tarefa. A gente quer que apareça na base de dados de projeto quais são as tarefas daquele projeto. Da mesma forma, a gente quer que lá na base de dados de tarefas apareça a qual projeto essa tarefa está relacionada. Então, vamos ver exatamente como funciona. Vindo aqui para a nossa base de dados, vamos adicionar uma nova propriedade. Vamos buscar aqui, relação. E aqui vai aparecer para a gente quais são as bases de dados que já tem nesse workspace. Então, vamos relacionar aqui a de tarefas. E eu quero também, e lá na base de dados de tarefas, eu também quero que apareça a quais projetos aquelas tarefas estão relacionadas. Então, eu vou marcar aqui, mostrar em tarefas, e adicionar a relação. Você viu que aqui criou uma nova propriedade, que foi essa que a gente acabou de criar. E aqui também na base de dados de tarefas também apareceu uma propriedade nova, que é a de projetos. Agora, seguindo, Rollup. Essa propriedade ela nem teve uma tradução para o português, ela veio com o nome original dela, em inglês. E o que exatamente é o Rollup? A partir de uma relação estabelecida de uma base de dados com outra, a propriedade de Rollup vai buscar dentro dessa propriedade relacionada alguma informação para agregar dentro dessa base de dados que a gente está adicionando ela. No nosso caso aqui, entre tarefas e projetos, a gente tem algumas possibilidades que vou mostrar agora. Então, adicionando uma nova propriedade, buscando aqui na lista de Rollup, eu posso ir buscando também a relação que já existe, que é a de tarefas. Vai aparecer a opção ali propriedade, que é o que eu vou buscar através dessa Rollup. Qual propriedade eu quero que traga para cá. E dentro das possibilidades de Rollup, um exemplo é calcular quantas tarefas tem. Então, eu vou colocar aqui em contar tudo. Vou mudar o nome aqui para quantidade de tarefas. Assim que eu adicionar aqui um projeto, por exemplo, um curso, e adicionar tarefas aqui. Aí, vindo aqui na parte de relação, eu vou relacionar essas 3 aulas. Então, você vê que aqui vai aparecer, na propriedade de tarefas, vai aparecer a relação com o nome de cada aula. Aqui na propriedade de tarefas vai aparecer a qual projeto ele está relacionado, nesse caso ao curso. E aqui na propriedade de Rollup vai aparecer quantas tarefas estão relacionadas a esse projeto. Uma outra possibilidade de fazer com a Rollup, que é a que eu mais gosto e costumo usar, e que também é muito útil para o nosso exemplo, é a possibilidade de eu saber a porcentagem de tarefas relacionadas a esse projeto, de quantas tarefas foram concluídas. Então, aqui dentro de propriedade que eu estou buscando da outra base de dados, eu vou clicar em status, e aqui em calcular, eu vou pedir para ele calcular o percentual por grupo. Então, eu vou pedir o percentual de tarefas que foram concluídas. Então, mudando aqui o nome. E agora, veja que eu alterando o status aqui, vai mudar a porcentagem lá na base de dados de projetos. Assim, eu espero que tenha ficado claro o que são as propriedades de relação e Rollup. A relação conecta duas bases de dados e a Rollup, através dessa relação já existente, busca agregar informação da outra base de dados para a base de dados que você está querendo essa informação. Seguindo em frente, vamos falar agora de subitens.
vindo aqui para base de dados de tarefas, clicando aqui nesses 3 pontinhos, tem aqui dentro das configurações a possibilidade de você colocar subitens. Basta clicar aqui em ativar. Ele já estando ativo, o que vai acontecer aqui? Vão ser adicionadas 2 novas colunas, 2 novas propriedades dentro da nossa base de dados. A de subitem e a de item principal. Como a gente está aqui falando de tarefas, eu vou alterar o nome para tarefa principal e subtarefas. E aqui, para organizar elas, eu vou criar uma tarefa chamada módulo 1 desse nosso curso. A partir do momento que você ativa esse subitem, vai aparecer essa setinha aqui do lado dos itens dessa base de dados, que é onde vão aparecer listados os subitens. No nosso caso aqui, eu poderia adicionar aqui, por exemplo, aula 4, ou então eu posso arrastar itens que já existem para dentro dele. Aqui eu vou relacionar também a projetos, colocar nessa também que... Sendo assim, foi criada uma hierarquia entre os itens dessa base de dados. O módulo 1 é a tarefa principal e a aula 1, 2, 3 e 4, que eu coloquei aqui de exemplo, são as subtarefas dessa tarefa maior. E você vê aqui que nas propriedades vão aparecer listadas todas as subtarefas e na tarefa principal vai estar listada qual que é aquela. De maneira parecida, funciona também uma outra configuração que é a dependência. Você, vindo nos 3 pontinhos, né, abaixo de subitem, tem essa possibilidade de dependência. Ativando a dependência, vão criar outras 2 colunas de propriedade aqui na nossa base de dados, que é a coluna de bloqueando e bloqueado por. O que exatamente é a dependência? Vou levar essas propriedades para perto do nome para eu mostrar melhor como funciona exatamente. Então, vou trazer aqui e essa daqui também. Como eu disse, para fazer a aula 2, é necessário fazer a aula 1. A aula 1 está bloqueando a aula 2. Aí aqui na aula 2 vai aparecer bloqueada por aula 1. E assim você pode fazer para todas. Essa possibilidade de criar dependência vai ficar bastante claro quando eu mostrar uma visualização de base de dados chamada de cronograma, que a gente vai ver na próxima aula. E assim eu encerro o assunto de relação, rollup, subitens e expliquei aqui até mais do que eu esperava, que era a dependência. Esse texto vai estar disponível para vocês no material complementar que eu vou disponibilizar. Se vocês quiserem ler para entender melhor, para ficar mais claro. Eu sei que esse assunto é um pouquinho mais complexo, mas dominando essas possibilidades, as bases de dados que você vai produzir vão ficar muito melhores e mais completas.